Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus queridos e amados irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês para mais um dia a gente partilhar a palavra do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, Deus nos adquiriu como seu povo e Ele nos quer unidos a Ele. Ele nos quer unidos a Ele porque Ele nos ama. Mas será que nós queremos estar unidos a Deus? Será que com o exemplo da nossa vida, o povo do Senhor quer estar unidos a Deus? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero que vocês peguem, por favor, em Jeremias, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 11. Versículo 1 até o versículo 11. Está escrito: o cinto destruído. Na Ave Maria está na página 1053. Fala assim: disse-me o Senhor: vai e compra um cinto de linho e coloca-o sobre os rins, sem contudo mergulhá-lo na água. Comprei-o conforme ordenara o Senhor, e com ele me cingi. Pela segunda vez assim me falou o Senhor: toma o cinto que comprastes e que trazes contigo, e encaminha-te para as margens do Eufrates. Lá ocultarás esse cinto na cavidade de um rochedo. Fui assim escondê-lo junto do Eufrates, como me havia dito o Senhor. Tempos depois voltou o Senhor a dizer-me: põe-te a caminho em demanda das margens do Eufrates, a fim de buscar o cinto que, conforme minhas ordens, lá escondestes. Dirigi-me então ao rio, e tendo cavado, retirei o cinto do local onde escondera. O cinto, porém, apodrecera e para mais nada servia. Então, nestes termos, foi-me dirigida a palavra do Senhor: eis o que diz o Senhor: assim também destruirei a soberba de Judá e o orgulho imenso de Israel, de Jerusalém. Esse povo perverso que recusa executar minhas ordens, que segue os pendores do coração empedernido, que corre aos deuses estranhos para render-lhes homenagens e prostrar-se ante eles, se tornará semelhante a esse cinto, sem mais serventia alguma. A semelhança de um cinto que se prende aos rins de um homem, assim uni a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, oráculo do Senhor, a fim de que constituíssem meu povo, minha honra, glória e eufonia. Elas, porém, não obedeceram. Eis o que diz o Senhor: assim também destruirei a soberba de Judá e o orgulho imenso de Israel. Eis o que diz o Senhor: destruirei a soberba de Judá e o orgulho imenso de Israel. Meus queridos e amados irmãos, quando Deus ele fala isso, Ele fala para nós. Ele fala para o seu povo. Ele diz que seu povo é muito soberbo e orgulhoso. Muito soberbo e orgulhoso, que nós não temos humildade suficiente, nós somos desobedientes. E aqui Deus ele pontua três coisas. Ele nos chama de perverso, ele nos chama de soberbo e nos chama de orgulhosos.
imensos orgulhosos, orgulhosos imensos. E ele diz o porquê nós somos orgulhosos, nós somos soberbos e nós somos perversos no versículo 10. Quero que vocês acompanhem comigo na leitura para que a gente vá detalhando isso, tá bom? Ele diz: esse povo perverso que recusa executar minhas ordens. Então está aí a primeira atitude que nos faz ter essas 3 características que Deus falou, é que nós não queremos seguir as ordens do Senhor. Nós queremos seguir nossas próprias vontades. Ou seja, a gente recusa. E não é dizendo somente, não, isso aqui eu não quero não, isso aqui não. Muitas vezes a gente pega a palavra de Deus, a gente lê a leitura do dia. A Igreja Católica ela é rica demais porque todos os dias ele traz 2 palavras para que a gente medite. Geralmente uma do Velho ou Novo Testamento e uma do Evangelho. Para que a gente medite, para que a gente ouça, para que a gente leia, para que a gente ouça e para que a gente execute. Mas o que acontece é que, por mais que a gente tenha uma variedade de homilia diária nas redes sociais, por mais que a gente tenha missa todos os dias, onde a gente pode ir tranquilamente de boa vontade, a gente muitas vezes senta lá, a gente ouve, mas a gente não segue. A gente sai da igreja como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse dito. E é uma coisa muito recorrente, não somente na minha vida mesmo, mas na vida de qualquer um, porque parece que a gente não vê a vontade de Deus na nossa vida. A gente não quer enxergar a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus na nossa vida é justamente essa. É justamente essa. É que a gente execute as ordens. E o que é que muito acontece? A gente escolhe o que a gente quer seguir de acordo com a facilidade que a gente tem no Evangelho e que a gente ainda estufa o nosso peito e diz: eu sigo o Evangelho porque eu faço isso. Muitas vezes a gente segue, olha lá que eu ainda vou falar muita coisa, muitas vezes a gente segue 30% do Evangelho e o outro 70%, ó. Você sabe por quê? Porque a gente diz que ama uns aos outros quando a gente escolhe quem é que a gente ama, aqueles da nossa família, os amigos, e a gente até estende a mão, mas muitas vezes é uma pessoa que está numa feira pedindo dinheiro, ou uma pessoa que está sentado à porta da nossa casa, está dormindo à porta da nossa casa, a gente sequer levanta os nossos pés, levanta as nossa cabeça para enxergar e ver a necessidade do outro. Ou então, quando uma pessoa vem e bate na minha cara, olha só que eu estou falando isso aqui no sentido literal, e Jesus Cristo ainda diz para a gente virar a outra face, o outro lado da face. Olha só, é um radicalismo muito grande, mas que está escrito aqui. Esse é o primeiro ponto que o Senhor vem trazer para nós. Por que esse povo é perverso? Por que eu sou perverso? Porque eu não executo as ordens que ele dá. E se isso aí é uma ordem, se está no Evangelho, se toda a Bíblia é uma ordem onde a gente tem que ler para seguir, eu leio, estudo, eu rezo e não sigo, é porque eu sou perverso. Não só perverso, como o orgulhoso imenso e um soberbo. O segundo ponto que ele traz para nós é que segue os pendores do coração empedernido. Então nós temos como natural seguir nossos próprios instintos, os apetites da carne, ou seja, eu faço o que eu quero. E hoje a Igreja Católica Apostólica Romana, eu não digo somente a Igreja Católica, como todas as igrejas cristãs, está passando por um momento muito difícil. É um absurdo, porque qualquer verdade que a gente fale que está no Evangelho, a gente pode ser cancelado. A gente pode ser perseguido. Eu me lembro muito bem aqui na minha cabeça agora, Padre José Augusto falando sobre que o homossexualismo
é um pecado mortal. Que praticar o homossexualismo é um pecado mortal que pode levar ao inferno, e ele pede para as pessoas que são homossexuais para deixar o homossexualismo, e ele foi cancelado, teve até que sair das redes sociais por algum tempo. Agora, há pouco tempo também, Frei Gilson, ele recebeu muitas críticas dizendo que ele era uma pessoa misógina. Olha que loucura, as pessoas pegam um trecho de um vídeo dele, tiram de contexto para persegui-lo, somente porque ele lê uma passagem da Bíblia, viu? Somente porque ele lê uma passagem da Bíblia. Então, que mundo que nós estamos vivendo? Que mundo que nós estamos vivendo? É muito difícil, porque o mundo hoje prega que você tem que fazer o que te faz feliz. As paixões da nossa carne, a gula, a ira, a luxúria, o gostar de pegar dinheiro para si, de acumular riquezas, ou então de ver somente as suas necessidades e a dos outros. Só eu, tá errado. Tá errado, não é esse o convite do Evangelho. Não é esse o convite da palavra de Deus que Ele tem para nós. O convite da palavra de Deus, da felicidade verdadeira, é que nós ouçamos a palavra de Deus e que a gente a pratique. E aí sim nós teremos essa felicidade verdadeira. Mas o que nós queremos é as nossas próprias paixões, que nós sejamos servidos. Nós queremos prazer, e nada mais do que prazer. Dos olhos. Então, quantas vezes nós preferimos assistir filmes, séries diante de uma televisão, ou então quanto tempo nós gastamos diante do Instagram, mas nós passamos tão pouco tempo com a Bíblia, nós quase não meditamos a Bíblia para pegar e ver o que é o que o Senhor quer para nós. Ou então é uma preguiça tão grande da gente levantar de uma cama, da gente sair de casa e a gente assistir uma hora de missa só, que pode me levar minha alma ao céu. Mas a gente não faz essa comparação. A gente não absorve, na verdade, essa verdade em nossa vida. Olha só como é difícil, quantas coisas nós estamos pontuando aqui. E que se nós formos falar de seguir as próprias paixões, a gente pode falar aqui o dia todo. A gente passa aqui 30 minutos de vídeo, 40 minutos de vídeo. Então o que é que Deus quer de nós? Para que nós seguíssemos a vontade dele e não a nossa. Assim seríamos verdadeiramente felizes, mas não é isso que o mundo prega. Eu tenho que ser feliz e eu tenho que ir atrás daquilo que me traz felicidade. Isso é um inferno, gente. Isso é um inferno, a gente buscar trazer a nossa vida a felicidade carnal, e a gente coloca objetivos que nunca tem fim. Uma ganância que destrói a minha alma. É isso que Deus está dizendo aqui. Essa ganância de querer seguir os meus próprios sonhos, as minhas próprias vontades, vão apodrecer minha alma. E uma alma podre, ela vai para o céu, pelo amor de Deus? Uma alma podre, ela vai para o céu? Porque aqui Deus está falando o seguinte, que o Senhor que veste o cinto é Ele. No versículo 11, para que você me acompanhe. A semelhança de um cinto que se prende aos rins de um homem, assim uni a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, a fim de que constituíssem meu povo. Ou seja, esse Senhor que veste o cinto é Deus, e o cinto somos nós, e Deus nos quer unidos a eles, não só nas nossas próprias paixões, porque nós vamos acabar com esse cinto apodrecido, sem servir para nada, porque nós somos perversos, porque nós somos soberbos, porque nós somos orgulhosos, imensos orgulhosos. É uma palavra forte, gente, para que a gente busque seguir mais a vontade de Deus, para que a gente não se apodreça. Longe de Deus só há podridão. Longe de Deus só há podridão. E nós temos que enxergar isso na nossa vida. E o terceiro ponto é que corre aos deuses estranhos para render-lhes homenagem e prostrar-se ante eles.
buscar deuses estranhos. Muitas vezes a gente pode pensar, não, mas eu não vou atrás de espiritismo, mas não vou atrás de candomblé, de outras religiões, eu não vou atrás. Então eu não faço isso aí. Será que nós não fazemos isso? Porque, por exemplo, quando Jesus ele fala, vós não podeis seguir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Opa! Então será que eu não sirvo a dois senhores? Querendo agradar a Deus e ao dinheiro? É isso que nós temos que colocar como uma avaliação, um exame de consciência que nós temos que fazer na nossa vida. E olha só, mas você pode dizer, não, mas eu nunca liguei para dinheiro. Mas qual o objetivo que você coloca na nossa vida, que você coloca na sua vida, que tanto lhe consome? Tanto lhe consome. Porque Deus nos criou para que nós consumíssemos de amor por Ele. Nós nos esgotássemos de amor por Ele. E é isso que Ele está dizendo aqui. Ele quer que a gente esteja unido a Ele como esse cinto está ligado ao homem. É difícil, eu não vou dizer para vocês que é fácil. É difícil, mas essa é a proposta do Evangelho do Evangelho não, da Palavra, para que a gente seja verdadeiramente felizes. Então o que é que nós temos que fazer? Obedecer, seguir as ordens do Senhor, deixar para lá, fazer pouca conta da nossa vida, ou seja, deixar para lá as nossas paixões, os apetites da nossa carne, para que a gente siga a vontade de Deus na nossa vida e que a gente deixe de se consumir pelas outras coisas, para que a gente comece a consumir pelas vontades do Senhor na nossa vida, para que a gente comece a se consumir por Deus. E o que é se consumir por Deus? Pela tua casa, buscando os sacramentos, pela família que Deus coloca para você. Tantas vezes a gente busca tantas coisas, mas menos aquilo que verdadeiramente importa. Eu não posso apontar nesse momento o que seria, mas uma coisa muito comum são pessoas que elas buscam trabalho porque elas querem ganhar dinheiro, e sua família fica muitas vezes para segundo plano, e ler a palavra de Deus fica para segundo plano. Tá entendendo? Fazer a caridade com o irmão em segundo plano. Nós temos que começar a criar essas oportunidades para seguir a Deus, deixar de servir ao dinheiro, deixar de servir às paixões da própria carne, para que a gente coloque verdadeiramente Deus em primeiro lugar. Isso me lembrou uma história agora incrível de São Luís Sanches del Rio. Logo no início do filme A Cristiada, eu acho que é esse o nome do filme, São Luís Sanches del Rio, eu vou chamar ele Sanches del Rio. Sanches del Rio, ele estava na igreja ajudando o padre a cuidar da igreja, só que estava tendo uma perseguição aos padres lá no México, não me lembro se é no México, no país onde ele morava. E que os militares eles chegavam, rendiam os cristãos e obrigavam a dizer: viva o governo mundial, morra Cristo Rei. Era essa a palavra: viva o governo mundial, morra Cristo Rei. E ele já tinha conversado isso com o padre, e o padre disse que se esses militares viessem atrás dele, ele não iria dizer, ele não iria recusar as ordens de amar o Senhor dele. Ele não ia seguir as suas próprias paixões, de se apegar à sua própria vida. Isso aconteceu. E São Luís Sanches del Rio, ele perguntou a um garoto de apenas 14 anos: mas padre, por que você faz isso? Isso está errado. Ele disse: meu filho, não é pelo que eu vivo, ou não é pelo que eu morro, é pelo que eu vivo. Não é pelo que eu morro, é pelo que eu vivo. E por que ele vive?
por Deus, buscando colocar Deus no centro da sua vida, seguindo as ordens do Senhor, eliminando as suas paixões e buscando tudo que Deus quer na sua própria vida. Não buscando outro Deus, mas somente o Deus verdadeiro, aquele que tem que estar dentro do nosso coração, que nos dá tudo, nos dá as plantas, nos dá o ar, nos dá uma família. Nós temos que começar a procurar esse amor, para que a gente tome a atitude desse Padre, não somente na morte, não somente na morte. Os apóstolos, os profetas, João Batista, Estevão, todos 11 apóstolos morreram degolados, esfolados, esfaqueados, porque eles preferiam obedecer na morte do que viver na desobediência. Eles preferiam morrer na obediência do que viver na desobediência. Que a gente tome essa verdade em nosso coração, que a gente tome como exemplo no coração essas coisas, a vida dos apóstolos, a vida dos santos, o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vida, para que a gente aprenda também a dar a vida por Ele, a dar a vida por Deus. É essa a vontade de Deus de nossa vida. Então, meus queridos e amados irmãos, que a gente aprenda na nossa vida a obedecer à vontade do Senhor, que a gente aprenda na nossa vida a desgarrar das nossas próprias paixões e a não buscar outros deuses e senhores para seguir, senão o Deus Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade. Até mais, meus irmãos. Fiquem em paz e que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.